Olá, designistas! Hoje eu quero discutir com vocês um pouco sobre qual a função de uma galeria de design, principalmente porque aqui no Brasil a gente não tem muitas dessas galerias. E para isso eu vou usar a coleção Hemvist do designer sueco Alexander Lervik. Essa coleção é composta basicamente de 3 objetos: uma cadeira com braço, um banco que também serve de mesa auxiliar, que é um banco para uma pessoa, e um banco para mais de uma pessoa, que na verdade você também pode usar ali de apoio e mesa auxiliar, né? E olhando para ela, a gente entende a pregnância aqui, a forma mais importante que o designer trabalhou, que é o retângulo. Esses 3 objetos, eles têm bastante canto trabalhado aqui, a gente vê bem claramente essas formas, e ele trabalha também na sua linguagem a robustez. Então a gente tem grandes peças retangulares de madeira aqui nessa coleção. Os 2 bancos barra mesa, eles têm basicamente uma repetição da forma deles ali em 3 unidades que são juntas e formam o banco. Então a gente tem 3 grandes paralelepípedos aqui que são unidos por um encaixe que fica ali na parte da perna que sustenta esses bancos. A forma então é bem simples ali, né? Um quadrado, um retângulo reto, com esse detalhe do encaixe em destaque, porque o encaixe em si tem formas mais arredondadas. Isso dá um contraste ali para essa composição tão retangular e acaba dando um destaque aí para esse encaixe. Já a cadeira, que é essa peça mais simbólica aqui da coleção, porque ela é uma cadeira mais diferente do que a gente está acostumado em ver na tipologia de cadeira, ela também tem essa forma retangular e quadrada trabalhada em excesso, assim. Excesso no sentido de ser a principal forma e a forma que ele vai repetir aqui e que causa na gente algum estranhamento. Porque é uma cadeira, né? Um lugar para você sentar, mesmo que seja uma cadeira para uma refeição rápida, ela tem que falar sobre conforto, ou será que tem mesmo? Olhando para esse objeto aqui, a gente vê um bloco, um monolito ali de madeira que a princípio parece desconfortável. Isso acaba acontecendo porque ela tem um encosto reto e ela tem todos esses cantos evidenciados. Parece que vai ser uma cadeira que você vai encostar e ela vai acabar te machucando ali nas pontas. E é por isso que a gente tem que olhar mais perto dela para entender que, na verdade, ele trabalha ali formas, arcos, para receber o corpo bem e ser confortável. Então todos esses cantos eles são arredondados e a gente tem no encosto um arco que recebe bem as suas costas. E a forma aqui também é diferente porque todo o assento ele não está suspenso por pernas. Na verdade, essa cadeira toda ela não está suspensa por pernas, ela é um bloco. O assento é um bloco ali que parece um cubo que é conectado à parte de trás, que é o encosto, em que sobe uma linha reta ali. Essa cadeira ela parece bastante quase uma construção, ela tem essa linguagem mais arquitetônica, e arquitetônica meio brutalista. E essa previsibilidade aqui dessa forma toda simétrica, toda brutalista, ela é quebrada ali nos braços da cadeira, porque na verdade ela só tem um braço. E isso dá uma assimetria para esse objeto e torna ele mais instigante para o nosso olhar. E o braço ele segue a forma simples aqui dos retângulos e dos quadrados, mas assim como lá no banco, para fazer a unidade também dessa coleção, o detalhe do encaixe aqui feito em madeira é o encaixe mais arredondado, que vai dar esse contraste com a forma total do objeto e acabar dando um destaque ali na nossa percepção visual. Bem, como eu falei, esse objeto ele passa pra gente essa estranheza, essa sensação de desconforto, de que pode ser um objeto desconfortável. E essa proposta aqui do Alexander, ela só é viável em pequenas escalas, porque acaba sendo um objeto mais artístico. É um objeto que vai ter um apelo de venda muito diferente de um produto seriado em escala. E é aí que entra o papel da galeria de design. A galeria ela existe para fomentar essa pesquisa da linguagem do designer, para ele poder propor objetos que talvez sejam muito inovadores para se fazer na indústria, ou que talvez quebrem muito com um padrão tipológico aqui de objetos que a gente está acostumado. Por exemplo, essa cadeira que parece uma cadeira desconfortável, que provavelmente não faria sucesso em uma feira de design industrial.
mas que pode ser muito bem sucedida em uma galeria. E lá na frente gerar tendências ali para que a linguagem de um objeto mais com esse viés industrial se aproxime desse objeto aqui. Então é nesses locais que o design autoral consegue florescer mais na sua autoria e começar até talvez a lançar tendências ou apontar para um futuro do que pode vir a ser o mercado. E outro ponto interessante aqui da galeria é que esse objeto, apesar de não ter essa linguagem comercial, ele foi feito em uma fábrica, em uma fábrica de madeira, ali, uma fábrica menor, mais reduzida, mas ainda assim uma fábrica, e ele foi feito a partir de sobras de material dessa fábrica, o que dá para ele também um pouco mais dessa característica ali de aproveitamento, de pensar sobre a sustentabilidade desse produto. Como ele é um produto em escala bem pequena e ele não usa nenhum material esdrúxulo tipo diamante, ele acaba que não tem um impacto ambiental tão grande. Mas é interessante ver que o designer está pensando também nessas questões na hora de criar o seu produto autoral. E esse produto ele tem essa escala menor de produção, então a numeração dele é uma coisa importante ali, e a venda na galeria é importante por causa disso, porque como ele não vai conseguir fazer milhares de peças dessa, ele aproveita para fazer a sua pesquisa, desenvolver sua linguagem e conseguir o valor que essas peças vão ter, pois são peças raras. Ele vai conseguir fazer uma coisa mais numerada, que se aproxima mais do mercado de coleção. E é por isso que a galeria é importante para fazer essa ponte com esses consumidores colecionáveis, colecionadores de design. Aqui no Brasil a gente não tem muitas galerias de design, e o que a gente vai ter mais próximo disso são galerias que trabalham principalmente com design vintage, com o nosso modernismo lá dos anos 60 e resgatam e restauram essas peças. Elas funcionam bem como um antiquário, mas tem essa posição de galeria porque vendem também para colecionadores. Hoje a gente não tem nenhuma galeria que seja só de design contemporâneo que está investindo nesses designers para pesquisar mais e desenvolver esse trabalho da linguagem. O que na verdade é um momento bem ruim que a gente vive aqui no país pro design autoral. Mas se vocês quiserem acompanhar o desenvolvimento do meu design autoral, do meu trabalho, ver os objetos que eu crio e a minha linguagem, como ela avança, o que eu faço, você pode me seguir lá no Instagram e no TikTok. Eu tô deixando os dois links aqui na descrição desse vídeo e a gente se vê por aqui em breve.